Fala, Gê. Uma proposta de trabalho que aconteceu nesse planeta aí, tipo, aí eu tô trabalhando botar um volta na CTRL, mas Posso começar? E aí eu tenho A minha monografia é sobre o significado dos sonhos. E esse nome tem a ver com, tipo, toda a estrutura. Eu quis entender toda a estrutura do sonho e como ele afeta a nossa vida, assim como a arquitetura. Aí eu só fiz Meu objetivo com essa monografia foi achar o significado e uma utilidade para os sonhos. Porque eu tinha muita curiosidade de entender por que eles aconteciam. Esse é o meu objetivo. Eu separei em 3 capítulos. O primeiro seria a introdução ao sono, então eu falo sobre a estrutura mesmo, as fases de sono, a estrutura do neurônio, quais partes do nosso cérebro atuam enquanto a gente dorme. No segundo capítulo eu falo sobre a relação dos sonhos com a vida real, então o significado, a parte analítica, e também eu falo sobre outros teóricos que analisam o sonho, o significado dele, para a gente botar do lado do Freud dele quem faz mais sentido. E no último capítulo eu falo sobre os sonhos na história e a influência deles na história da humanidade, né? Tipo, os oráculos e sonhos premonitórios, esse tipo de coisa. Aí eu começo falando da estrutura do neurônio, então os dendritos, é que, tipo, não preciso falar. Eu falo sobre. Não te conhece, Então a gente tem por onde entra o sinal, o corpo do neurônio, e por onde sai, e todas as partezinhas que ajudam e auxiliam. Então, os dendritos, os axônios, as células glias. Aí, essa parte que é muito importante, que é a sinapse, que aqui acho que todo mundo já ouviu falar em neurotransmissores. E, basicamente, no final, o axônio, no final do neurônio, tem um negócio que chama vesícula sináptica, que é basicamente onde guarda vários neurotransmissores. E aí, quando o sinal está passando, o neurônio, tipo, libera os neurotransmissores, criando a sinapse. Aí, vou voltar aqui o slide. As sinapses nada mais são do que a troca entre os neurônios, que é a base do nosso aprendizado, que molda os nossos neurônios a partir de trocas físicas e químicas. O cérebro que sonha é um... essa parte não. Isso aí é só outra parte da monografia, mas basicamente as sinapses são muito importantes porque elas são o sonho em si. Aí as células glias, como eu falei, são que auxiliam o neurônio. Então tem os dois principais, que são os astrócitos, que ligam o neurônio à rede sanguínea. Acho que todo mundo sabe que se cai sangue, o neurônio está um derrame, né? Então não pode ficar ligado. Então tem uma parte do nosso corpo que faz isso, que são os astrócitos. E a bainha de mielina, que é o que faz a gente faz a energia do nosso neurônio mais rápido, que é o que faz a gente se esperta e tudo mais. Fala um pouco sobre o sistema nervoso, cérebro e as partes que estão relacionadas com
no sonho. Uma muito importante delas é a glândula pineal, que é quem recebe a melatonina e também é conhecida no hinduísmo como o terceiro olho, que é exatamente quem liga a gente a esse mundo espiritual e onírico, né? Na biologia isso é real. Aí eu falo sobre as fases do sono. A gente tem 5 fases, sendo 4 delas sem movimento ocular, que a gente chama de não REM, e uma sendo a fase REM. Aí aqui eu coloquei alguns gráficos para a gente ver as diferenças dessas fases. Então aqui é a gente acordado. Ó, aqui é o movimento ocular e aqui é o movimento do cérebro e no meio é da mandíbula, mas não importa muito assim. Você pode ver que tem uma atividade muito alta e tipo rápida quando a gente está acordado. E aí aqui na primeira fase de sono já é bem mais ativo, né? Bem mais calmo, que é a fase mais leve do sono. Porque as 4 fases de sono são determinadas pela intensidade. Então a primeira fase é mais leve. Aí aqui eu botei pra gente comparar a fase 4, que é a mais profunda do sono não REM, e a REM. Na fase 4, a gente tem ondas lentas. Então a gente tem sim uma energia alta, mas com uma frequência baixa. Entende? São ondas lentas. A gente, comparado com aqui, essas que chama ondas delta, mas a gente pode falar que são esses espelhos, né? É bem diferente, né? Dá pra perceber? E aí aqui eu coloquei também em comparação com a gente acordado e com o REM, como é parecido. Tipo, a fase REM é a mais similar a gente acordado, inclusive é a parte do... No sono REM, a gente tem trocas metabólicas, a gente tem mais trocas metabólicas do que enquanto a gente está acordado. Então isso comprova que, na verdade, o sono não é simplesmente um momento de nosso corpo para completamente. Não, ainda existem trocas e energia e tudo mais. E aí que eu coloquei características do sono REM e do não REM, que se relacionando com os sonhos. Então, no sono não REM, por a gente ter essa alta atividade, muita energia rolando, os sonhos são mais desordenados. Eles têm, no sono REM a gente costuma ter esses sonhos mais estranhos e mais ilógicos, que a gente chama. Enquanto no não REM, a gente tem um mito de que não temos sonho, só tem sonho durante a fase REM. Não, temos sim sonhos durante a fase não REM. Só que, vou ler. Diferente do que muitos pensam, ocorrem sim sonhos durante a fase não REM. Porém, não costumamos lembrar deles como lembramos do sonho na fase REM, devido à baixa criação de memória durante essa fase. E há um fato interessante de que esses sonhos têm a tendência de serem mais semelhantes à vida real, sendo conhecidos como sonhos mais lógicos, podendo ser nesse momento que nosso cérebro nos prepara para a conhecimento do cotidiano. Então, às vezes a gente tem aquele sonho que, tipo... não consigo pensar em nada. Mas são esses sonhos que nos preparam para a vida real, diferente de sonhos, tipo... Mickey Mouse em cima da carruagem, ou tipo, a Cinderela vindo casar comigo, tipo, ou eu voando. São sonhos mais reais, sonhos mais relacionados com coisas que a gente está acostumado. Aí a gente vai entrar no capítulo 2, que eu falo de diferentes teóricos que já pensaram sobre o significado dos sonhos. Os primeiros estudos foram antes. Desde sempre tiveram estudos sobre sonhos. É uma coisa que a humanidade é curiosa sobre, pesquisa sobre, pensa sobre há muito tempo. Porém, existe uma diferença entre estudar os sonhos e fazer uma coletânea e tipo falar, então você sonha com galinha, você está falando que significa isso. É diferente. Então, os primeiros teóricos que começam a analisar o significado dos sonhos se aproximam um pouco mais ali do que a gente vê hoje na psicanálise, são o Atenidoro e o Macrobio, que Freud coloca no começo do livro dele, e
que eu, enfim, tem ali, tipo, eles têm tipos de sonho e significados diferentes para personalidades diferentes, enfim. Basicamente, uma coisa mais parecida com a teoria freudiana. Na parte da psicanálise, que são os sonhos para psicanálise. Que não sei nem por onde começar, gente, muita coisa. Mas eu vou tentar ser breve. O Freud diz que, primeiro, inconsciente. A gente tem a consciência e o inconsciente. Na vida, que todos são regidos pela consciência. E ali o inconsciente está numa loucura, numa mistura de coisas, mas quem rege a gente quando a gente está cuidado é a consciência. E aí a gente dorme e a consciência desliga e só fica o inconsciente. E aí eu falei sobre os 3 mecanismos do Freud da mente. Vou explicar para vocês agora que deixa um pouco mais claro o que é o inconsciente, né? Então, primeiro a gente tem o id, que é quem lida com a criação dos desejos mais primitivos. Então, comer, fazer xixi, o que o Freud gosta de falar disso, que é tipo, criança aqui, mas tipo, enfim, essas coisas mais primitivas, esses desejos mais ali, básicos. Sempre esse sistema que nos gera desejos, sobretudo buscar a satisfação deles. Aí tem o superego, que é o que passa culturalmente pra gente durante os anos. Então, os ensinamentos, tipo, coisas assim, você não pode mijar no chão, e coisas do tipo, desde você não pode mijar no chão até tipo, você não pode ser do jeito que você gostaria de ser, tipo, gay ou mais, talvez, afeminado aí, coisas do tipo, essas censuras que a gente tem durante a vida. Esses 2, eles trabalham no nosso inconsciente. E aí o nosso consciente é o ego, que é quem gerencia essa troca do id e do superego, da censura e das necessidades cognitivas. O ego é o processo consciente, é como a gestora. Além de ter que balancear os impulsos racionais do id, o ego também age de traduzir e transmitir a moral de censura do superego. Negação, supressão, repressão, racionalização e a sublimação de desejos são ferramentas frequentes usadas pelo ego para tentar conciliar esses 2 aparelhos psíquicos. Ou seja, os nossos desejos são extremamente ligados pela nossa consciência. E a gente não lida com vários deles enquanto a gente está acordado. Então, quando a gente está sonhando, é o momento em que a gente vai lidar com esses desejos. Só que também tem, não é só o id que está lá, também tem o superego, também tem a censura. Então a gente lida com coisas, desejos em outras figuras, em outras imagens. Porque se a gente fosse bater de frente com aquilo, a gente não ia aguentar, né? Então Freud diz que
psiquiatras e neurocientistas, filósofos, pessoas que não, na minha opinião, não contemplam completamente a teoria dos sonhos, e inclusive eu até refuto um pouco eles na minha monografia falando porque eles falam muito da aleatoriedade do sonho, e isso não é real, isso não é possível, porque a gente tem sonhos repetidos. Como é que a gente tem a aleatoriedade nos nossos sonhos se a gente sonha, por exemplo, se tem traumas, sonho repetidas vezes com aquele trauma, sabe? Claramente tem um motivo e um significado. Aí, o Freud, no livro dele, no volume 1 da Interpretação dos Sonhos, ele fala de uma coisa que eu achei muito interessante, que são as alucinações hipnagógicas. Sabe quando você tá quase dormindo? E aí você começa, uns momentos, uns barulhos, umas visões, umas coisas você não tá acordado, mas você não tá dormindo, você tá dormindo inteiro. Esse momento é muito importante pra gente analisar os sonhos. As alucinações hipnagógicas são as pequenas imagens, sons e nomes que aparecem quando desligamos parte de nossos sentidos ao dormir. Segundo Lewis Mowry, são geradas pela passividade mental e relaxamento do esforço de atenção, as quais nos ajudam a entender o significado dos sonhos por serem menos absurdos. É isso. Tem um subcapítulo sobre isso. Aí eu falo sobre os pesadelos e sobre as doenças, distúrbios do sono que a gente pode ter. Então, alguém, talvez você já tenha ouvido falar como é que é? Paralisia do sono, ou até coisas do passei mó frio quando eu tava dormindo e eu tive pesadelo. Falo disso nesse capítulo. Mas basicamente os pesadelos estão pensando que as coisas que a gente lidou mal, os desejos que a gente lidou mal e situações que a gente lidou mal quando a gente estava acordado. E aí, nesse capítulo também, eu falo sobre uma pesquisa muito interessante que é feita na faixa de Gaza com crianças e elas têm muitos sonhos bélicos, sonhos com guerra, sonhos pesadelos, né? Elas têm muitos pesadelos. E aí o cara vai e volta pra Islândia, sei lá, não lembro onde ele é agora. E as crianças não têm pesadelo, as crianças são só felizes, sabe? Isso prova de novo que os sonhos não são aleatórios, que eles têm um significado relacionado à vida real. Aí depois eu falo sobre os sonhos, como eles evoluem durante a nossa vida. Então, os sonhos das crianças são muito diferentes dos sonhos do adulto. Por quê? Porque os sonhos são criações do nosso cérebro. Se o nosso cérebro não está bem desenvolvido, a gente não vai ter sonhos muito complexos, né? Então, às vezes, a gente tem sonhos só de, quando você é criança, eu brincando com o meu cachorro. O que mais você fez? Só tava lá, eu brincando com o meu cachorro. E é isso. E aí você cresce e você tem sonhos cheios de significados, cheios de sinais escondidos e tudo mais. E aí eu mostro esse desenvolvimento desse subcapítulo. No capítulo eu falo sobre como a gente esquece os sonhos. Por que a gente esquece os sonhos? Mas basicamente está relacionado, assim como na vida real, a gente só lembra das coisas que a gente mais marcaram a gente. Sonhos é a mesma coisa, a gente lembra dos sonhos que a gente tem mais emoções relacionadas e as emoções mais fortes. Então, pesadelos, ou às vezes uma realização de um desejo que você queria muito, coisas desse tipo a gente lembra, e quando é só você brincando com seu cachorro, às vezes você não lembra. Aí no capítulo 3 eu falo da influência dos sonhos pela história. Então primeiro eu começo falando de como hoje em dia a gente não liga mais tanto para os sonhos. A gente não fala mais sobre isso, a gente não analisa nossos sonhos. E isso é uma prática muito comum na antiguidade, que eu vou falar mais pra frente. Mas os sonhos são irrelevantes pra gente. No máximo a gente conta, ai, que engraçado, mas a gente não leva eles a sério. E como isso foi uma perda e um abandono da sociedade.
Que, basicamente, pensa comigo, por quê? Que, tipo, tem deuses com cabeça de animal, tipo, umas coisas assim, tipo, de onde eles tiraram isso? Gente, dos sonhos. Tipo, eles, tipo, tinham uma relação, por exemplo, muito forte com o veado. O veado era uma figura muito importante para eles, que, enfim, proporciona alimentação e tudo mais. E aí eles vão lá e tem o rei deles, que também é uma pessoa, uma figura muito importante. Como o Freud falou pra gente, nos sonhos a gente não vê exatamente o que a gente sente. Eles têm mascarados como figuras, são além dos cruzamentos de memórias e tudo mais. Então, faria todo sentido dentro desse cruzamento e nessa criação dessas imagens, eles misturarem o veado, não nesse caso, né? Mas misturarem o veado com esse rei. E assim criando, ou com um deus, ou enfim, com figuras que são muito tão importantes para eles quanto o veado. Entendeu? Então, eu abordo com mais profundidade, com mais provas essa teoria, mas eu só quis explicar meio por cima essa parte. Aí eu falo sobre os sonhos. Cadê esse sonho? Estruturas das civilizações. Então, por exemplo, vocês sabiam que antes do Buda nascer, a mãe dele teve um sonho que um elefante descia dos céus e penetrava ela. E aí nasceu o Buda. E aí acontece de novo esse sonho com... não lembro quem agora, mas uma outra figura muito importante para a história. Acontece o mesmo sonho e eles nem sabiam, não tinham ligação nenhuma uns com os outros. Ou sonhos do tipo, um rei da China sonha que os adversários deles, os inimigos deles vão invadir. E ele vai lá e faz uma guerra. Tipo, ele sonhou só. E ele vai lá e começa uma guerra. É isso. Tipo, e aí eu trago várias histórias que abordam isso nesse ponto. E, pra finalizar, eu falo dos sonhos narrativas como nas histórias gregas, das histórias de Roma, histórias, enfim, realmente pelo mundo todo, porque os sonhos foram uma coisa importante no mundo todo. Tem evidências de sonhos mudando as civilizações e em narrativas do mundo inteiro, tipo, não tem um lugar que você vá que não vai ter. Tem outros vários. Aí você lê e você vai ver. E aí, o que eu concluí sobre tudo isso? É que, sim, os sonhos têm um significado. Que, a princípio, pode ser muito oculto, mas que, se você pensa um pouco mais sobre eles, se você leva eles para um analista, eles podem te ajudar a entender mais sobre você. E, além disso, eles parecem uma fonte de criatividade e uma fonte aí de relaxamento, além de eles terem esse momento de, tipo, pra biologia, né? Um momento de homeostase do cérebro. É isso. As imagens da tábua são muito lindas. Muito bom, essa apresentação foi muito boa. Falar disso também, que é importante, uma parte do
trabalho, também além do trabalho específico, falar sobre o trabalho é muito importante. Eu percebi que você fala daí com muita propriedade, muita vontade. Também é uma coisa que dá um tom, assim, potente, está muito legal. Eu fiquei pensando em muitas coisas, assim, eu acho que você faz um percurso da teoria freudiana muito bom, que é um percurso da primeira tópica, do id, do ego, do superego. Eu acho que você tem uma hora que você fala de que você escreve uma analogia, né, de que o superego é esse pai conservador, que mostra as regras. É a imagem da família, O ego é a mãe que tem que filtrar, é exatamente isso, né? É um grande balanço ali, né? O ego faz ali uma mediação entre esse id e esse superego. Achei incrível. E aí, bom, eu fiquei pensando, né, pro Freud, o sonho é alivia a regra do inconsciente. A interpretação dos sonhos é o segundo livro, né? Ele atenta às estéticas de Viena e em 1900 ele escreve a interpretação dos sonhos. E por que o Freud escreve isso? Porque ele analisava muito os próprios sonhos. Então eu vou falar sobre isso depois, porque você fala dos seus sonhos, né, nessa sua tese. E eu concordo com você, é importantíssimo falar dos sonhos. Que pena que hoje em dia isso está se caindo. E aí fazer uma provocação, por que será que a gente não fala mais dos sonhos? Tem uma dificuldade aí. Os sonhos apresentam algo. Quando a gente decide não contar, não levar isso para terapia, tem um certo tipo, não quero falar disso, sabe? Então por que será que a gente não fala dos sonhos? E falar dos sonhos é um exercício. Quanto mais a gente se acostuma a acordar, lembrar e tal, como isso me pegou, eu vou levar pra terapia tal coisa, eu vou comentar com uma amiga tal coisa, isso é exercício. Quanto mais a gente faz, mais a gente precisa fazer, sabe? Então eu acho importantíssimo, também concordo com você aí, de que isso é uma coisa que é válida de ser retomada, vamos dizer, se a gente pensa que isso ficou mais pra trás, né? Você diz muito bem, né? Porque você diz na apresentação que se a gente batesse de frente, a gente não ia aguentar com os sonhos, né? Com esses pesadelos. Por quê? Porque no momento do sonho tem um rebaixamento da consciência, o inconsciente vai e consegue passar das caras, se apresenta lá com um palhaço com cabeça de leão e com não sei o que, pulando, e é tipo, o que é isso? É o inconsciente ali. E aí quando você acorda, eu queria dizer sobre isso, o momento do acordar, por que a gente esquece do sonho tão rápido? Porque a gente acordou, a nossa consciência retomou, é tipo, opa, o que é isso daí? Isso daqui não, passa pra trás. Por isso que é um exercício muito legal e muito importante de acordar e falar, não, tal coisa me pegou, isso daí tava ali, sabe? E poder aprender sobre nós mesmos, de que o nosso inconsciente somos nós. As memórias, né, os sonhos, os atos falhos, as repetições, os sintomas, que são todas as manifestações do inconsciente, elas são com a gente tem que se apropriar. E se a gente fica numa vida de querer fazer essa separação, putz, é muito mais pobre do que uma vida de não faço, sabe? Que não faça essa junção, não tem que entender o nosso inconsciente como a gente. Se é pra você falar, faz, né? Você vai falar uma palavra, você fala outra. Não é à toa. E aí começa a falar sobre a questão da aleatoriedade. Não é aleatório. Você escreve que os sonhos não são obras de loteria. De forma alguma. Cada pessoa vai sonhar de uma forma. Não são obras de loteria, não é aleatoriedade. Também não acredito por aí. E aí tem um momento em que, obviamente, você se depara com bom, mas tem algo dos sonhos que não dá para entender direito. Tem algo ali que sempre fica meio sem saber. E o Freud chamava isso de umbigo do sonho. É Wunsch em alemão. E é o umbigo do sonho. E é um lugar que não é muito difícil chegar, sabe? E é interessante também pensar isso e respeitar isso, né? Tem um lugar do nosso sonho de que vai travar. E aí um sonho. E aí por isso que se a gente está em terapia, trazendo um, trazendo dois, trazendo três, você vai conseguindo se relacionar, sabe? Nossa, mas tal dia eu sonhei com uma coisa, agora aparece de novo no sonho, tal personagem, tal lugar. Não sei, é só uma grande maravilha, eu acho, sempre, a gente falar sobre esses sonhos, sabe? Levar pra terapia. Eu achei muito, muito lindo que você agradece a sua psicóloga no começo da sua tese. Porque, uau, sabe? A importância disso. Né? Eu acho assim, uma coisa. E aí, bom, você disse que sonhos traumatizados dos bebês em Gaza, né? O Freud, no começo da teoria dele, era só o prazer, era o princípio do prazer. E aí, quando ele começa a atender os que voltam da guerra, ele percebe que tem sonhos, os sonhos são sonhos de pessoas traumatizadas. E repetições de sofrimento. Ele fala, opa, não é só prazer que tem aí. Tem uma questão, uma repetição de uma memória de uma coisa sofredora, né? De muito sofrimento. E aí, enfim, aí que ele cria o conceito de pulsão de morte, tudo isso que eu vi que você se interessa, né? Então,
uma coisa assim, muito interessante de pensar disso. Freud começa a escrever porque ele analisa os próprios sonhos, ele escreveu os próprios sonhos, tem um sonho importantíssimo que chama Sonho da Injeção de Irma, que é sobre um caso que ele sente que ele não conseguiu fazer o que ele podia, aí ele vai lá e sonha que no sonho ele está fazendo. Então, sim, o sonho tem uma realização de desejo mesmo. Tem várias coisas. Então, enfim, assim, um trabalho excelente, sabe? Muito interessante. Aquilo que você disse, que você mostra pra gente, achei muito legal, do eletroencefalograma, quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo, e o quanto é parecido. É será, né? Porque a gente está ativo, quando a gente está dormindo, o nosso inconsciente está todo vapor. E se a gente entende que o nosso inconsciente é a gente é um sujeito dividido, e que está na gente está trabalhando, está dormindo, eu nunca tinha visto a comparação do eletro, muito legal, muito obrigada por essa oportunidade de fato ver aí na biologia a coisa como realmente o movimento dos olhos, né, todas essas coisas. E aí, encerro dizendo uma frase que você escreve na sua conclusão, que é bom, da complexidade e da riqueza trabalhada nos sonhos. E eu fiquei pensando, é a complexidade e a riqueza da nossa vida, da vida de cada um. Sim, eu não li a frase, mas eu falei na página Sinapse que a mente que sonha é a mente que vive a vigília. Então, quanto mais maduro a gente é, quanto mais a gente vive, mais a gente sonha e mais complexos são os nossos sonhos. Obrigada. Queria só falar que eu queria colocar mais na minha modalidade. Eu passei realmente o ano todo fazendo ela, fiquei as férias fazendo ela, passava quase todos os dias fazendo ela e eu ainda colocaria mais. Tipo, eu queria ter lido mais Freud e eu queria ter entendido mais conceitos. Então eu achei legal essas coisas que você trouxe, que assim, não, a monografia não vai parar aqui. Sim, eu vou continuar pesquisando. Isso a gente conversa depois. Sim, por favor. Claro, eu vou dizer que é muito perceptível essa sua paixão na escrita do texto. Assim. Ele é animado, para quem não leu o texto dela, né? Ele é animado, entusiasmado, assim mesmo como ela trouxe na apresentação oral. É muito bom, assim, excelente. Gostei muito da sua escrita, estou muito completo e gostei muito da sua apresentação também. Eu entendo que a biologia aqui entrou como substrato para todo esse percurso que você fez aí. Então, assim, eu não sei, eu não tenho muito o que acrescentar na parte biológica, porque está completa a parte escrita. Se você poderia talvez ter, não sei, talvez pensado em debruçar um pouco mais, talvez na parte das sinapses. Eu acho que não, porque você não tinha, talvez, assim, eu percebi que você não tinha essa intenção mesmo, é só realmente um substrato para você entender as outras partes que são subjetivas do trabalho. Eu gostei muito das figuras, tudo muito completo, como ela falou, o EEG, os exames todos comparativos, assim, foi muito bacana de poder perceber essa comparação, nunca tinha feito, nunca tinha visto, assim, para autonomia, né? Gostei muito, obrigado pela oportunidade. E eu tenho duas dúvidas só. O que foi mais desafiador para você assim, durante todo esse processo? Porque eu falei, eu percebi que você se debruçou muito erro nele, assim, os comentários em aspas são incríveis. Assim. E o que você vê de diferença entre quem começou esse processo de escrita, você, quando começou esse processo de escrita, e você agora, na conclusão desse trabalho? Bom, eu tinha outro objetivo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão fazendo monografia pensa assim, eu queria fazer uma coisa e terminei fazendo outra, porque eu queria, na minha cabeça, começando a fazer, eu ia achar um significado para cada símbolo do sonho, tipo, eu ia saber exatamente quando eu sei um cachoeira é porque amanhã eu ia ganhar na loteria, entendeu? Pra mim ia ser isso. E aí eu fui estudando, e aí eu fui, então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi fazer esses gráficos que vocês falaram. E aí eu me deparei, cara, eu não tinha nada desses gráficos. E aí eu fui atrás de entender como que funcionavam os neurônios e a eletricidade, e qual era a relação disso com o sonho, porque, tipo, eu não li, quando eu li esse texto, não era sobre sonho, era só sobre as fases do sono, era tipo um médico da USP falando sobre sono. E aí eu, tipo, fui procurando outros textos, e aí eu li esse livro aqui, que tipo, eu trouxe ele porque ele realmente fez muita diferença na minha monografia, que é
do Eliseu de como fazer essa monografia. E ele fala de neurociência, e ele fala de história, e ele fala de psicologia. E aí mudou. Eu queria fazer sobre o significado de sonhos e eu quis, no final, falar sobre como os sonhos são foda. E como os sonhos fazem, tipo, são pouco vistos. As pessoas deviam saber mais sobre os sonhos, sabe? E... Só, é isso a respeito dessa pergunta. Mas comentando o que você falou sobre a parte biológica, pra mim foi muito importante porque eu entendi que a parte biológica, ela tá na estrutura do sonho. Ela não é o enredo, ela não é a parte tipo um palhaço em cima da bicicleta, mas ela sim muda muita coisa. Que nem eu falei, os sonhos não REM, da fase não REM, são muito diferentes dos sonhos da fase REM. E, enfim, eu precisava entender a biologia para poder depois entender a parte psicológica. Muito obrigada, gente. Beijo. Recente. E o sonho também. Se você falasse para alguém uns anos atrás, não precisa ser muito tempo atrás. Eu sonhei com isso, não ganhar na loteria, sonhei com aquilo, alguém vai morrer, né? Aí fala, coitado, né? Tem algum problema, alguma coisa, e aí eles vão estudando. Né? Quando a gente pensa na neurociências, que é uma área nova, né? Relativamente nova, onde eles começam a disseminar muita coisa. Quando você fez esse livro, para mim foi fundamental, porque é isso, é uma área nova, e aí quando você fala, eu precisava entender a biologia para poder ir para isso mesmo, para você poder ir na psicologia. Sim, porque durante o trabalho eu fui lendo, tipo, o próprio Siddhartha, e ele falava de neurônios e de sinapses, e eu tava tipo, o que é isso? Ou quando ele falava de Freud, eu ficava perdida, então ele foi uma guia, mas tem muita pesquisa por trás, tipo, isso aqui é um copy-cola da minha monografia, tipo, realmente eu tive que correr atrás de outra coisa pra entender. Pode falar. Uma coisa interessante que eu queria discutir é que você falou que as pessoas dão importância em umas letras. Tem uma área da ciência, da computação, que estuda a inteligência artificial, e é muito louco, se chama redes neurais. E a Google é uma das empresas que está na vanguarda, que está estudando justamente o sonho de máquinas. Aí é muito legal, interessante, se você depois tiver um pouquinho, até para entender melhor, porque o que eles perceberam, que para o indivíduo aprender, ele tem que sonhar. Aí nessa premissa muito simples, eles fizeram sistemas de computação baseados no modelo de um cérebro. Aí vai vendo. Aí você vai tirar uma imagem e o que essas máquinas estão fazendo quando a gente desliga elas. Eles simularam o sono. E aí eles tiveram imagens de sonhos. E olha que é bizarro. Na hora que você, na nossa imagem, você mostrou Deus, acho que era luz, né? Uma mistura. Quando você pega as imagens, é uma mistura de corpos e objetos. E aí é muito interessante isso, porque naquele momento a máquina está sonhando. Então seria interessante você dar uma olhadinha nisso, pela curiosidade, porque assim, o sonho, ele, na verdade, ele tem tem vários significados, além de justamente lidar com. É uma maneira também de você lidar com o dia a dia, de você, o seu cérebro entender, fazer um processamento, vamos dizer assim. Estou falando do ponto de vista computacional, tá? Então, o que a galera percebe assim, se você pensar isso como um processo computacional, então você está lidando com o aprendizado. E aí os caras sabem como atingir isso para mais. É interessante porque é realmente isso, é como se você estivesse vendo obras de Salvador Dalí nas imagens que eles tiram. Então, botando várias coisas surrealistas. E é louco isso. Então dá uma olhadinha se você tiver tempo depois, né? Deep Learning, né? Digamos assim, é um sistema da Google, né? De aprendizado de máquina. E aí sim, as máquinas podem sonhar, eles podem procurar imagens, tudo. Aí você Google, você está assim. Isso, aí Google, imagens, sonhos e máquinas. Aí você vai perceber que as imagens são muito parecidas com uma obra do Salvador Dalí. Isso é bizarro. Saindo um pouco do sonho, mas eu vi esse negócio de tipo, realmente o computador estava conseguindo reproduzir realmente pensamentos tipo, baseados em batimento cardíaco, tipo, umas coisas assim.
Só Mas pra... quando eu estava estudando os neurônios, eu percebi a relação deles e a similaridade deles com o código de computador. É, tipo, especialmente o processo das ondas e tudo mais, é muito parecido. Como a gente se cansa quando está sonhando. É. Você viu como todo mundo achava, né, lá atrás. Agora é o momento do descanso, né? Então, esse dormir dá uma recuperada, mas o sonho é o que vai pensar muito, independente do tipo de sonho que você tem. Gente, eu já sonhei que eu tava, tipo, fugindo e acordei, tipo, sem nada. Acontece. Olha, você está caindo, né? Você está caindo. Também. Tá caindo, né? Você acorda assim, nossa. Ai, gente. Mas é isso, cara. Falei muita coisa na minha monografia, eu queria poder falar isso aqui. Não li o trabalho, mas igual acho. Tanto a apresentação quanto a pessoa que não lê o seu trabalho deu para entender muito bem. Parabéns. Posso fazer uma pergunta? Claro, gente, pode perguntar. A minha dúvida, o sonho REM, ele só é diferente do não REM porque tem atividade ocular. Você não viu? Presta atenção, parece que não faz duas coisas ao mesmo tempo. Escuta você fazendo Calma aí, eu vou mostrar. Mas, sim, o nome é. Tipo, Eu não entendi o escolagem. mas no nome é isso. Só que no sono REM, a gente tem. Pô, olha aqui, faz uma. Não, tudo bem, mas eu nem fiz a minha pergunta. Eu queria saber se eu estava no lugar certo. E aí eu queria te perguntar qual que é a relação da atividade ocular enquanto você está dormindo com essa maior atividade cerebral e, tipo, sei lá, se isso tem alguma coisa a ver com você ter, são os sonhos surreais, que você falou. Os sonhos os racionais são os não REM e os mais imaginários, mais criativos são no REM. Eu queria perguntar se essa atividade ocular tem alguma coisa a ver com esses sonhos mais bizarros. Então, o que eu entendi da minha pesquisa, pessoas que entendem um pouco mais disso podem botar como errado, mas pelo que eu entendi, não tem nenhuma relação específica com o movimento ocular. Tem mais a ver com a, tipo, a eletricidade muito, como é que é? Vou fazer uma palavra melhor aqui. Intensidade, será que o ritmo rápido se dá por conta da atividade cerebral maior? Não deve ser. Não deve ser. não se Pode ter uma ligação, mas nada concreto. Mas Mas- você tem esse sonho e esse sonho você acaba. Não que a atividade ocular seja significativa, mas ela é Ela o vem do sonho resultado que você tá. da atividade cerebral. Mas por que tem essas duas diferenciações no sonho? Por que tem momentos onde é mais racional e por que tem momentos onde é mais? Então, é isso que eu falei. Porque no sonho REM, a gente tem uma atividade, um cruzamento muito intenso de memórias, muita coisa rolando ali. E aí fica uma loucura. Enquanto no REM é uma coisa mais calma, tem menos atividade elétrica. E aí você tem um sonho mais normal. Um sonho menos louco. Foi como você comentou também que quanto mais profundo o sono, menos atividade racional tem. Então, quanto mais leve o sono, mais ainda tem algum resquício de função racional no cérebro. Então, é um sonho mais lógico. Mas, então, essa só para completar a pergunta. Então, tipo, eu quero saber se tem, sei lá, uma ideia biológica por trás do tipo, o sono REM ele começa a aparecer depois de 4 horas de sono, quando o corpo já está num período de descanso maior e são liberados, sei lá, se tem componentes químicos que são liberados e por isso acontece, sei lá. Qual que é a explicação biológica por trás desses dois tipos de sonho? Se tem, se é que tem. É isso. Nada de concreto, né? Não sei. Não, mas existe sim. Mas sabe que tem uma hora que é mais atividade. Sim, você precisa ter uma atividade menor, porque o desgaste é muito grande. Porque a gente estava falando, a gente se desgasta muito. Aí liberam os neurotransmissores, aí liberam todos os hormônios eventualmente, aí que fazem isso. Como eu falei, existe um quadro normal do sono. Então começa na sonolência, aí vai pro sono mais leve, aí o sono profundo, aí o estágio 2, 3, o sono REM. E tipo, eu não sei o que é esse negócio de sono 10, eu não entendi. É o É leve. profundo, é verdade.
que tem a ligação química, né? Que a gente falou que é algo que são assinados por uma ligação química. Então existe uma diversidade, quando ela fala daquela frequência. Né? Quando você tem uma coisa muito curtinha, você está gastando muito, então você tem um outro tipo de reação. Não dá para você ter o sonho só num estágio. Uma coisa Se que tiver, vai desgastar. Uma coisa que eu coloquei na minha pesquisa é quanto mais quente o seu corpo tá, tipo, mais profundo é o seu sonho. E o seu sono, em geral. Mais vívido é o seu sonho, e mais profundo é o seu sono, pelo que eu entendi. Mas é a temperatura corporal interna? Ou é o quão quente você tá, tipo, como... Tudo, né? Interno. É certo. Diga. Não, por isso Então você tá tipo com febre, está tossina mais, assim, as questões mais difíceis. Provavelmente. Faz várias vezes. Eu acho que eu coloquei isso. Mas agora eu não vou lembrar. Não, você vai falar uma história legal. Você falou do Buda, tem a Maria sonha. A Maria é a mãe de Jesus. Sim, é a Maria. É perfeita. É Jesus. Jesus. É Jesus. E aí, e tem uma história legal também do Paul McCartney, que ele fala que ele... Não, é sério. Que ele sonhou a melodia de Esther. Ele tá dormindo, ele acorda, ele sonha a melodia de Esther, ele acorda e ele sai correndo para escrever e fala que ele compôs a música enquanto dormia. O Freud escreve sobre um cara que ele, tipo, sei lá, não sabia alemão. Aí ele sonha e ele acorda sabendo alemão. Tipo, ele sonha que ele tava falando alemão e ele acorda sabendo... Mas eu acho que o sonho que eu botei aqui especificamente, porque esse eu achei muito absurdo. Mas acho que o sonho que eu coloquei aqui... Cara, o sonho que eu coloquei aqui é que ele vai no... Ele sonha uma palavra e aí ele, tipo, não conhecia essa palavra. E aí depois ele descobre que essa palavra é de um lugar no qual ele nunca, tipo... Calma, ó. Um dos pacientes de Freud uma vez sonhou que pedia um contos... Ai, gente, tá? É um negócio. Um alemão. Um personagem. Aí, num café. Depois de contar isso, perguntou a ele o que era o Brajura, pois nunca ouvira esse nome. Freud respondeu que se tratava de um decor polonês e que ele não podia ter inventado esse nome. Só que o cara que sonhou isso não conhecia esse negócio. Ele não quis dar crédito, mas alguns dias depois, após concretizar seu sonho no café, notou um nome num tapume na esquina de uma rua pela qual devia ter passado pelo menos 2 vezes ao dia durante vários meses. Então, tipo, sim, a gente inventa coisas, mas elas são baseadas em coisas que a gente só não percebeu. Memória, coisa que você passou, parece que você não gravou, mas acabou. Mas eu falei sobre coisas que você consegue aprender no sonho. Fala. Então, faço pergunta também porque eu não tive oportunidade de ler esse livro. Você teve a oportunidade de ler Jung? Gente, muito difícil, muito complicado. Eu tentei, mas eu não entendi nada. Eu vou te fazer uma pergunta sobre fazer relação com Jung. Eu faço essa pergunta porque eu vi que você colocou em lugares meio separados. Mas você acha que essa falta de conexão com os sonhos no cotidiano tem a ver com a falta de espiritualidade ou religiosidade dessa parte cultural? Então. Já que uma coisa tem a ver com a outra e hoje em dia a gente não tem nenhuma nem outra? Perfeitamente. Depois, ontem, quando eu estava apresentando isso para minha irmã, eu tive uma reflexão. O Rui, infelizmente, não está aqui, mas que a gente estava na aula dele. Estava, né? Porque ele acabou o ano já. Mas que da perda da razão, porque a gente trocou Deus pela razão. Então a gente trocou a religiosidade, o significado dos sonhos e pela razão, pela ciência e pela neurociência. Tipo, não, gente, sonho é besteira. Sim, perfeitamente, exatamente isso. Eu acho que eu botei isso no começo do meu capítulo. E eu falei de Jung, mas eu falei sobre a teoria dos mitos dele e, tipo, não falei exatamente do significado que os sonhos têm, que eu acho que é uma teoria muito mais complexa, mas eu falo sobre, tipo, como, pra ele, os sonhos serem parecidos, os mitos serem parecidos, tem a ver com uma ideia, tipo, em relação com a biologia e com esses símbolos universais que o Jung fala, né? Mas eu falei só dessa parte, não falei muito sobre símbolos, porque pro Jung tem símbolos, né? Cada coisa do sonho tem um significado, mas eu não cheguei lá. Não, eu pergunto que eu fiz a minha livro sobre isso, porque eu sei que eu penso nessa.
Mandei um pouquinho, fala dele. Essas duas coisas. É só, tipo, é que eu não lembro como a gente falou disso, mas eu lembro que um cara que tem isso aí falou que, tipo, tudo que aparece no seu sonho é meio você, assim. Sim. Tipo, Freud. Freud. Não, eu só não sabia quem era. E você fala no trabalho sobre como, tipo, tem muitos, sei lá, tipo, muitos povos diferentes, por exemplo, até no Brasil, o Chaplin, por exemplo, tipo, a espiritualidade inteira deles é construída em cima do sonho. Por exemplo, o nome de todo mundo, tipo, toda aquela população é dado, é sonhado e coisas do tipo, assim, tipo, eles têm músicas Você não inteiras. mandou isso porque eu tava fazendo uma monografia, né, É Tudo bem, vamos ver. que, tipo, ele tem uns negócios muito interessantes sobre isso, que, tipo, eles têm todos os rituais que eles fazem, os cantos que eles cantam, é tudo sonhado, não são palavras, eles têm um idioma próprio, mas os cantos deles não são esse idioma, tipo, eles só sonham, eles Tem e, tipo, eu boto vários exemplos, mas especificamente na Roma antiga, na época do Júlio César, eles, tipo, falei certo, o Júlio César é muito eles, tipo, analisam os sonhos, tipo, todos os sonhos. O próprio... deixa eu mostrar aqui. Tem hoje em dia, acho que é a Turquia, tem um cara que chama Deira, uma coisa assim, que ele, tipo, escrevia todas as noites os sonhos deles, e ele é, tipo, a escritura mais antiga que existe, é um monte de sonho do rei, assim, ó. São, tipo, cilindros de argila, que ele escrevia os sonhos deles, tipo, todos os dias, e regiam a vida das pessoas, tipo, os sonhos eram centrais, tipo, você tinha que ir no cara que profetizava as coisas para analisar seu sonho, tipo, tanto que eu falo que acho que a morte do Júlio César foi prevista no sonho, tanto na mulher dele quanto tinha um cara que tem sonhos, um cara foda lá da Roma, e que hoje em dia, tipo, é isso, não liga mais, não é o importante. E o Jung vem e fala que hoje em dia o papel como antigamente existiam esses mestres da religiosidade e da espiritualidade que faziam esse intermédio entre o sonho e esse meio cultural, hoje em dia o homem que vem o arauto da razão para conversar com os sonhos é o psicólogo. Sim. Que o Jung fala que o psicólogo é o xamã moderno. É verdade. Porque ele usa da biologia, da própria ciência da psicologia. Mas enfim, eu acho que hoje em dia, como a gente tem uma coisa muito aberta, uma política muito aberta, e a gente pode pensar o que a gente quiser, sempre, enquanto antes era tipo, sonhos são algo importante. Hoje em dia é tipo, esses loucos aí, só louco faz terapia. Ou tipo, só louco que vai pensar no significado do sonho. Tipo, sonho é só uma impressão aleatória, mas não, tem um significado assim. E o importante é assim na nossa vida. É isso? Você quer falar? É hoje que eu quero agradecer. Eu quero agradecer a Branca. Muito obrigada. Mesmo. Fiquei muito feliz.